Nós seguimos juntos e ao vivo aqui no Novo Dia da CNN Brasil. Muito bom tê-los por aqui. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, presta depoimento daqui a pouquinho à Polícia Federal. No inquérito que apura uma suposta prevaricação do presidente Jair Bolsonaro, no caso Covaxin, vocês se lembram? O deputado Luiz Miranda disse que avisou o presidente, acompanhado do irmão dele, que é servidor do Ministério da Saúde, sobre eventuais irregularidades no contrato, tema que está sendo investigado pela CPI da pandemia, que volta a funcionar na terça-feira da semana que vem, e também pela Polícia Federal. Onde está a repórter Tainá Farfan, que tem mais detalhes para a gente sobre o depoimento do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. Já começou o depoimento, Tainá? Bom dia. Oi, Colombo, um ótimo dia para você e para quem está com a gente aqui no Novo Dia. Ainda não começou, Colombo. Esse depoimento está marcado para as 10 horas da manhã, aqui na sede da Polícia Federal, nesse prédio que está atrás de mim, que também é conhecido como Máscara Negra. E o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vem até aqui prestar esse depoimento no âmbito daquele inquérito que investiga possível prevaricação por parte do presidente Jair Bolsonaro sobre aquele caso dos irmãos Miranda, em que eles disseram que no dia 20 de março fizeram uma visita ao presidente Jair Bolsonaro lá no Palácio da Alvorada para alertar o presidente sobre indícios de irregularidades no contrato de compra da vacina indiana Covaxin, um contrato de compra que chegou a ser fechado entre a Precisa Medicamentos, que representava o laboratório indiano Bharat Biotech, e o Ministério da Saúde. Esse inquérito, essa investigação foi aberta a pedido da Procuradoria-Geral da República, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, no início de julho. Investiga, então, uma possível omissão por parte do presidente Jair Bolsonaro e também se ele foi beneficiado ou não pessoalmente com esse caso. Essa investigação tem um prazo de 90 dias, então esse é o período que a Polícia Federal vai ter para poder fazer as diligências. Então, fazer aqueles mandados de busca e apreensão, analisar os documentos e também ouvir as testemunhas. Sobre isso, eu lembro que na última terça-feira, o deputado Luiz Miranda veio até aqui prestar depoimento também no âmbito desse inquérito e prestou esse depoimento por cerca de 4 horas. Essas oitivas começaram no dia 14 de julho, com o depoimento do irmão do deputado, servidor do Ministério da Saúde, ele que é chefe do Departamento de Importação do Ministério, o Luiz Ricardo Miranda. A gente lembra também que ele chegou a prestar o depoimento na CPI da pandemia, você também lembrou isso, Colombo, e ele disse que sofreu pressão de superiores no Ministério da Saúde para poder acelerar o fechamento, desse contrato de compra da vacina indiana Covaxin. A gente lembra também que o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer, há cerca de 2 semanas, depois do encontro que ele teve com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, que o crime de prevaricação não cabe a ele, caberia a um funcionário público. E ele disse que quando ele tomou conhecimento na época sobre esse caso, que os irmãos Miranda disseram que relataram a ele, ele disse que foi repassado então para o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que vem hoje até aqui na Polícia Federal prestar esse depoimento. Então a gente, claro, está aqui na porta acompanhando a chegada do ex-ministro, que ainda não chegou. Qualquer informação nova a gente traz para vocês. Eu volto com você no estúdio, Colombo. Combinado, Tainá. Daqui a pouquinho, então, a gente volta a conversar. Tainá, na porta da sede da Polícia Federal em Brasília. Nós vamos seguir na capital federal para conversar agora com a Basília Rodrigues, para explorarmos um pouco mais dessa nova frente de investigações sobre o contrato da Covaxin, que tem como um dos protagonistas o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. Afinal de contas, essas negociações com a Bharat Biotech por meio da Precisa aconteceram durante a gestão de Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. Basília, mais uma frente de investigações a respeito deste contrato. A gente já noticiou aqui mais cedo a Controladoria Geral da União, que tinha recomendado ao governo a suspensão do contrato. Diz que não há suspeita de sobrepreço na negociação do Ministério da Saúde com a Bharat Biotech, mas encontrou ali alguma inconsistência no papel da Precisa nessa negociação e vai investigá-la. A Precisa será a estrela da próxima semana da CPI da pandemia. É mais uma frente de investigação sobre este assunto e, evidentemente, o ministro da Saúde, na época, é personagem central desses inquéritos, tanto da Polícia Federal quanto da investigação que rola na CPI da pandemia, né? Isso, Colombo, essa é uma história com várias versões, versões inclusive do próprio governo, 1, 2, 3, explicando se o presidente Jair Bolsonaro deu ou não andamento à denúncia que foi apresentada a ele pelos irmãos Miranda, de que havia irregularidades no contrato com a Covaxin. Bom,
O próprio ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, já tem a sua versão. Ele encaminhou ao Supremo Tribunal Federal, à Procuradoria-Geral da República, uma manifestação em que ele afirma que no dia 22 de março, portanto 2 dias após o encontro que Bolsonaro teve com os irmãos Miranda, ele diz ter sido procurado pelo presidente da República, que o encaminhou à denúncia de suposta irregularidade. E ele, Pazuello, deu andamento à investigação dessa denúncia dentro do Ministério da Saúde. Ele, na condição de ministro da Saúde, a gente vai lembrar que ele estava no apagar das luzes aí da sua passagem pelo Ministério da Saúde, teria encaminhado, então, a missão de fazer essa investigação ao, então, secretário executivo da pasta, Élcio Franco, o número 2 do Ministério da Saúde, e que eles constataram que não havia nenhuma irregularidade no contrato da Covaxin. Ou seja, o ministro da Saúde, ou então o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vestiu a versão do presidente Jair Bolsonaro de que sim, houve um andamento da denúncia e com isso não teria ocorrido a chamada prevaricação. Só que justamente porque o governo foi mudando muito de versões, disse que ia mandar para a Polícia Federal, depois ao Ministério da Saúde, mas não bem ao ministro e sim ao número 2, é que gera ainda mais confusão, tendo aí um ex-aliado no lado dos que estão acusando o governo federal de prevaricação. O então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, solicitou também aos órgãos aí da Justiça, tanto a PGR quanto ao STF, que pudesse até investigar se houve abuso de autoridade dos senadores que apresentaram a proposta deste inquérito para apurar se o presidente Jair Bolsonaro cometeu prevaricação. Auxiliares de Pazuello, amigos de Pazuello, afirmam que ele está servindo de escudo ao presidente Jair Bolsonaro. Pazuello, que não é mais ministro da Saúde, mas hoje detém um cargo dentro do Palácio do Planalto de confiança. É um passo da investigação. Lembrando que, apesar da Procuradoria-Geral da República, em um primeiro momento, ter decidido não abrir a investigação, depois que veio uma ordem do Supremo Tribunal Federal, a investigação aconteceu e é por isso que a Polícia Federal, como braço dessa investigação, está tomando os depoimentos. Pazuello vai ser ouvido, assim também como as pessoas que fizeram essa denúncia, os irmãos Miranda. E aí é saber em que momento o próprio presidente Jair Bolsonaro também vai ser chamado a depor. É com vocês.